Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Viver de Renda. Saúde a todo mundo. Estamos continuando o nosso estudo de caso sobre a Oi, falando sobre a Lupatec. Eu sou fã de vinho. Morei no Rio Grande do Sul durante um ano e meio, mais ou menos, a trabalho, fazendo uma consultoria. E lá passei a gostar do vinho. Né? Antes eu era um bebedor de cervejas e passei a ser então um amante dos vinhos. Hoje é a minha bebida preferida. Sugiro que vocês também experimentem cada vez mais os vinhos. O consumo de vinhos tem crescido muito no Brasil. Hoje já é um dos principais produtos vendidos no país e porque inclusive nós temos, por questões tributárias, a oportunidade de adquirir vinhos de boa qualidade de outros países a um preço mais baixo. Diga-se de passagem que isso é inclusive uma situação que eu nunca entendi muito bem. Né? Nós conseguimos comprar aqui produtos do Chile, da Argentina, por conta de tarifas de redução aí por causa do Mercosul, a um preço muito mais competitivo do que os que são produzidos no Brasil. E o Brasil já produz excelentes vinhos. Já tive a oportunidade de ir em 2 ocasiões ao Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Conheço aquelas vinícolas todas dali. Né? É um passeio maravilhoso, porque você sai o dia inteiro fazendo degustação de espumante de vinho. Então é uma maravilha. Você chega no final do dia já baqueado, já não consegue fazer mais nada, mas vale a pena o passeio. É uma região belíssima, o Vale dos Vinhedos, e você tem a oportunidade de degustar uma culinária maravilhosa sob a influência dos italianos, né? E vinhos muito bons, né? Da Casa Valduga, da Miolo, tem uma vinícola pequena que tem lá no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos, que é a minha preferida, que é a Alma Única. Tem um vinho maravilhoso. Eu recomendo que vocês tentem comprar pela internet. Eles vendem os vinhos pela internet da Alma Única. Tem um vinho chamado, o vinho da uva Shiraz que eles vendem, que é maravilhoso, esse vinho da uva Shiraz que eles produzem lá. E tem um que é um blend de 4 uvas diferentes. Ele chama exatamente 4 castas. Esse vinho é extraordinário. Pense num vinho excepcional. É esse vinho da Alma Única chamado 4 Castas. É muito bom. É uma experiência que vale a pena. E não tenho nenhum parentesco com eles. A proprietária Magda, tive a oportunidade de conhecê-la. Uma pessoa super agradável, mas não temos nenhum parentesco, nenhuma amizade, não estou fazendo aqui nada de patrocínio, é apenas porque estou tomando um vinho, comentando sobre os nossos vinhos brasileiros, e esse é o meu preferido aqui no Brasil, os vinhos da Alma Única, em especial esse, o 4 Castas. Saúde a todos. Muito bem, estamos falando sobre a Oi, estudo de caso, sobre a Lupatec. A Lupatec voou feito um foguete na semana que se encerra. E isso é legal porque isso mostra o que vai acontecer com a Oi. Porque quando você vai olhar os números da Lupatec, os números são muito pequenininhos comparados com o potencial da Oi. É como se fosse uma microempresa. É como se fosse uma microempresa diante de uma gigante, que é a Oi. Então estejamos atentos, porque eu sempre bato nessa tecla. Preço versus valor. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Preço é uma fotografia, valor é um filme. O filme conta vários capítulos de uma história. O filme junta várias fotografias, vários preços, até você chegar à consolidação, o encerramento do filme, que é a consolidação do valor. E o preço muitas vezes está descasado. O preço está cá embaixo na bacia das almas. E o valor está lá em cima, querendo ir para a lua. Faz o quê? Uma hora o preço vai ao encontro do valor. Isso é certo, isso eu já aprendi. O preço procura o valor em algum momento da sua trajetória. Então, o investidor de hoje precisa ter muita calma e paciência. Eu nunca tinha comprado uma empresa em recuperação judicial. Tem sido uma experiência também para mim.
né? Eu comprei a empresa por conta da tese que eu fui estabelecendo para o investimento. Eu nunca tinha parado para observar alguns fenômenos que são muito próprios das empresas em recuperação judicial, entendeu? Por elas serem um ativo de risco, apenas 18% se recuperam quando entram em recuperação judicial. Ou seja, 82% das empresas que entram em recuperação judicial morrem, desaparecem, mas 18% sobrevivem. Essas que sobrevivem, o preço fica pressionado lá embaixo, na bacia das almas, como se não valesse absolutamente nada a empresa. Se a gente for olhar, N casos aí, nós já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, né? Falamos de uma indústria química que também está na bacia das almas e agora saindo da recuperação judicial voou. Temos a Eternit, que está saindo da recuperação judicial, já voando. E agora vamos falar da Lupatec. Bom, afinal de contas, o que é essa tal de Lupatec? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar, né? A Lupatec, ela realizou 17 aquisições. E isso após ela fazer a abertura do capital dela na Bolsa, em 2006. Ela fez a fusão com uma empresa chamada San Antonio em 2012. A Lupatec é a Lupa 3. Depois entra aí no seu site, aí no Google, procura Lupa 3 para você ver o gráfico da empresa. E aí ela atingiu um endividamento superior a 1,3 bilhões. A Oi, 65 bi. A Lupatec, 1,3 bilhão de dívida, certo? Aí, o que aconteceu? A Lupatec, ela dependia quase que 100% de um único cliente. Aí é arriscado, né? Aí é arriscado. Você depender de um único cliente. É o que acontecia praticamente com a Lupatec. Ela dependia da Petrobras. Que situação, hein? Por quê? Porque a Petrobras enfrentou o problema da Lava Jato. Começa aí a perceber o que aconteceu com a Lupatec. Tudo parecia perfeito. Pré-sal tinha sido descoberto. Era a grande bola da vez. Só que, quando veio a Lava Jato, a Petrobras foi duramente afetada pelas denúncias de corrupção, por toda a devassa que foi feita nos contratos da Petrobras. E isso fez com que a Petrobras reduzisse drasticamente seus investimentos. Muitos dos seus contratos foram suspensos, foram congelados, até que tudo fosse devidamente investigado, auditado, entendeu? Por auditorias independentes e pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. A solução não poderia ser diferente para o caso da Lupatec, que foi duramente afetada por essa época. Ela tinha que fazer uma redução drástica de receitas, começou a acumular prejuízos, começou a atrasar pagamentos e não podia ser diferente, entrou em recuperação judicial. Suas dívidas foram amplamente renegociadas, houve uma redução do seu passivo total em dólar em 90%, conseguiu negociar bem, com vencimento predominante no longo prazo. Muito bem, além dessa reestruturação da dívida, a companhia optou por focar apenas em produtos abrindo mão do setor de serviços, que consumiam muitos recursos em um momento de escassez. Além dos recursos já obtidos nesses desinvestimentos, ainda buscando potenciais fontes para refinanciar sua tomada operacional, com valor estimado em 326 milhões, a Lupatec começou então a tocar a vida, né? A tentar fazer daquela tragédia vamos dizer assim, um ponto de virada, né? Apesar de muito menos do que nos tempos áureos, vamos dizer assim, o seu faturamento vem aumentando consideravelmente. A receita do primeiro trimestre cresceu expressivos 70% ano contra ano, isso em 2020.
atingindo 14 milhões, patamar muito próximo do seu break-even operacional, quando o EBITDA chegou nos 0,84 milhões negativos. Porém, a notícia mais animadora está na carteira de pedidos. Há pedidos com obrigação de compra da ordem de 12,3 milhões, licitação da Petrobras vencidas até a presente data de 203 milhões, ou seja, 4 vezes mais do que o valor atual de mercado da companhia. Esse resultado, além de expressivo, demonstra a competitividade da empresa, que participou de 305 milhões em ofertas, ou seja, obteve taxa de sucesso acima de 65%. A maior parte dos contratos licitados não possuem obrigação de compra. Além disso, algo próximo a 80 milhões já se encontram devidamente assinados e já aparecem no portal de transparência, estando entre outros 120 milhões com algum tipo de pendência para sua potencial formalização. Com essa expansão do seu mercado, a Lupatec acredita que poderá faturar 550 milhões nos próximos anos, o que mudaria sensivelmente o seu patamar atual. Vale dizer que em 2019 ela faturou 40 milhões. A empresa vem evoluindo muito em sua capacidade comercial, mas terá capacidade financeira para garantir as entregas contratadas, mesmo estando em recuperação judicial, é a pergunta. Parte importante dos recursos necessários entraram recentemente nas suas contas nos últimos meses, quase 21 milhões. Quase toda ela vinda de restituição de tributos federais. Então, essa é a situação. A crise desacelerou da empresa, ela vem demonstrando competência no dia a dia da empresa, vem se beneficiando de licitações, de contratos, né? O preço do petróleo também ajuda, a persistência desses preços aumenta o potencial de impacto dos investimentos. Então, vamos dizer assim, bons ventos bons ventos acabam imprimindo possibilidades positivas para a Lupatec. E por isso, sua ação vem se recuperando. Agora, o que é importante ao a gente observar o case da Lupatec é de que a empresa está saindo do buraco da Bacia das Almas e isso já começa a sinalizar uma tendência de alta. Ela está muito próxima da saída da recuperação judicial. Eu sempre digo aqui, nós vamos ver esse fenômeno acontecer com a Oi. Nós vamos ver. Tenha fé. Nós vamos ver esse fenômeno acontecer com a Oi. Estamos muito próximos de assistir essa história que a gente vem contando já de outras empresas que estão na Bacia das Almas, em recuperação judicial, a ação estagnada, praticamente não reage, é quase como se estivesse morta, e aí de repente chega um momento que ela começa a ganhar tração. Nessa hora ela ganha velocidade e ela explode. Já vimos isso aqui em umas 4 ou 5 empresas que nós trouxemos para mostrar o que acontece. Com a Oi não será diferente. Vai acontecer isso. Em especial porque a Oi possui números gigantescos. Nós estamos falando de Eternit com números pequenininhos. Parece uma microempresa comparado com a Oi. Lupatec parece uma microempresa. Entendeu? Então, o potencial explosivo da Oi é muito grande. E na hora que ela estiver para sair da recuperação judicial e que os grandes investidores institucionais, grandes fundos de investimentos puderem investir na Oi, aí esse precinho que está sendo represado na Bacia das Almas, aí a Oi será um convite ao prazer, será música para os ouvidos dos grandes investidores. E eles vão entrar comprando de caminhão essa empresa, entendeu? Entrarão comprando de caminhão. Não se esqueçam que nós temos aí o BTG, que está querendo se associar à Oi. Semana que vem deveremos ter notícias sobre isso, com a publicação do balanço. E nós estamos também com o Howard Marks, um bilionário americano, investindo na Oi. Não preciso dizer mais nada. Quem viver, verá.
Um ótimo sábado para vocês. Amanhã, no domingo, completaremos o nosso estudo de caso. Saúde para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.